Olá! Hoje nós vamos ver como fazer a união de duas tabelas a partir de uma coluna em comum. Em base de dados, essa é uma ação que a gente conhece como join, ou join tables. Nesse vídeo, nós vamos ver como fazer essa união usando as funções de planilha eletrônica. São mais conhecidas como lookup ou proc. No caso, procv ou vlookup. Para nosso exemplo, nós vamos usar a base de um inventário, a base de dados de um inventário de 2012 e 2014. Então, isso significa que as mesmas árvores foram medidas no primeiro momento em 2012, essa planilha UNIR 2012, e essas mesmas árvores, 2 anos depois, foram novamente medidas em 2014. O problema é que eu não posso juntar, simplesmente copiar e colar essas duas tabelas, porque eu não sei se todas as árvores permaneceram na área. Como, por exemplo, elas podem ter morrido, pode ter entrado uma nova árvore, que a gente chama de ingresso, ou uma árvore pode ter sido cortada. Então, dessa forma, a união dessas tabelas não é simplesmente copiar e colar. Por isso, a gente precisa de uma forma estruturada de, a partir do primeiro inventário, preencher com as informações do segundo inventário. Por isso, a função proc ou lookup. Vamos então criar uma nova planilha que nós vamos chamar de unidas. E eu já trago para essa planilha os dados de 2012. O nosso desejo, portanto, é preencher essa planilha, que eu estou chamando de unidas, com as informações medidas em 2014. Para isso dar certo, eu vou precisar criar uma coluna chamada de chave. A chave é um identificador único de cada linha da minha base de dados. Quer ver um exemplo? Vamos ver na parcela 1. Eu tenho a árvore 2. Pode ser que na parcela 2 eu tenha outra árvore que também tenha número 2. Por isso, o número da árvore não é a chave, ou seja, ela não é única na minha base de dados. Nem a coluna de parcela, que também não é única na minha base de dados. Portanto, eu vou fazer uma chave unindo esses dois dados, o número da parcela com o número da árvore. É isso que nós vamos implementar aqui na coluna A, na primeira coluna do meu arquivo, com a função concat. Então, eu vou fazer a função concat da coluna parcela com a coluna árvore. Agora sim, a ideia é que a chave T01_2 só existe uma única vez na minha base de dados. E ela diz respeito a uma árvore conhecida como macuco, do nome científico Licania guianensis. Agora, o próximo passo é criar essa mesma chave na base de dados onde eu vou buscar a medição de 2014, que vai ser aqui em UNIR 2014. Vou criar uma nova coluna, chamar de chave e realizar o mesmo procedimento de concatenação. Tendo essa chave criada nas duas bases de dados, é possível fazer agora a busca pela chave e preenchimento do DAP 2014 com base na planilha anterior. A função que a gente vai usar é a função vlookup, ou na versão em português, é a função procv. Então aqui vlookup, valor procurado é a chave. Eu vou procurar isso na matriz unir. Vou procurar na matriz unir 2014, que vai da coluna A até a
L2509, L2509. Essa matriz eu preciso fixar, porque os dados virão dessa mesma matriz. E aí eu preciso colocar o índice em que o DAP 2014 aparece, que vai ser a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar aqui 7. E como eu quero os valores exatos, eu vou colocar a palavra false. Vejam então que em 2013, essa árvore que nós identificamos com a chave T012 tinha DAP 10,3 e em 2014 ela tem DAP 10,3. Então eu vou olhar nas duas bases, T012 10,3, em 2014 T012 10,3. Então com essa função eu consigo buscar qualquer informação da planilha de 2014 e trazer para a planilha que eu estou unindo os dados. Você viu que fica fácil, então, com essa função PROC-V, fazer a união dessas duas tabelas de inventário.